os chefes de Estado da Alemanha, da França e da Rússia. A tomada de Bagdá não mudou o comportamento dos russos, que fizeram hoje mais uma grande manifestação contra a guerra. Desde o início dos combates, todos os dias, houve protestos em frente à embaixada americana em Moscou. Os sinais indicam que a guerra poderia estar chegando ao fim, disse o chanceler federal da Alemanha, Gerhard Schröder. Primeiro líder europeu a fazer oposição à guerra, Schröder disse que a paz é bem-vinda e manifestou preocupação com o futuro dos iraquianos. Schröder é contra o plano americano de estabelecer um governo provisório no Iraque. Junto com a França e a Rússia, principais países do bloco de oposição à guerra, a Alemanha deseja que as Nações Unidas assumam um papel central logo depois do fim dos combates. Gerhard Schröder vai se encontrar no sábado com os presidentes Jacques Chirac, da França, e Vladimir Putin, da Rússia, para discutir uma estratégia diplomática conjunta sobre o futuro do Iraque. Os sinais de falência do regime iraquiano provocaram uma aproximação entre os governos da França e do Reino Unido. As relações ainda estão abaladas pela crise das vésperas da guerra. Mas no encontro de hoje, os ministros de Relações Exteriores dos dois países anunciaram uma posição comum a favor de uma urgente ajuda humanitária ao povo do Iraque. Gargalhadas e brincadeiras no parlamento britânico. Depois de 21 dias de muita tensão, hoje o primeiro-ministro Tony Blair parecia outro homem. Tony Blair assistiu pela televisão à derrubada simbólica de Saddam Hussein na praça central de Bagdá. Segundo a nota oficial divulgada aqui pelo serviço de imprensa do governo, ele ficou encantado com as cenas que indicam o fim do regime. Mas Tony Blair disse que a resistência dos iraquianos continua forte. Ainda é cedo para aclamar vitória. O primeiro-ministro britânico Tony Blair afirmou hoje que a queda do regime de Saddam Hussein vai facilitar a localização das armas iraquianas de destruição em massa. A suposta existência dessas armas foi um dos motivos apresentados por britânicos e americanos para a guerra. O banho que o mundo inteiro viu pela TV era para descontaminar os soldados que teriam encontrado uma perigosa arma química. A imagem impressionou, mas não convenceu. O produto guardado nesses tonéis é apenas pesticida. Estava sendo usado numa lavoura na várzea do rio Eufrates. A descoberta de máscaras entre os pertences dos soldados iraquianos também foi considerada uma prova de que uma arma biológica ou feita com gás letal estaria prestes a ser detonada. Macacões e uniformes especiais encontrados pelos soldados da coalizão também chegaram a ser anunciados como sinais evidentes da existência de armas químicas. Mas as provas ainda não vieram. George Bush e Tony Blair não cansam de dizer que a luta até agora era contra o regime. A partir deste momento, depois da tomada de Bagdá, a missão dos soldados será procurar e achar as armas de destruição em massa. Hoje, aqui no parlamento, o primeiro-ministro britânico disse que é bem provável que os inspetores de armas da ONU voltem ao Iraque para terminar o serviço. Antes não havia liberdade, nem os cientistas e militares iraquianos tinham coragem de contar o que sabem. Agora que Saddam Hussein não manda mais, as armas vão ser descobertas. Promessa de Tony Blair. O governo americano mandou um recado aos países que acusa de tentar obter armas de destruição em massa. Aconselhou Coreia do Norte, Irã e Síria a aprenderem a lição com o Iraque. O repórter Vinícius Donola mostra agora os momentos mais importantes da guerra, desde o início até a tomada parcial de Bagdá. Na madrugada do dia 20, em Bagdá, sirenes anunciavam o começo da guerra. Mísseis disparados do mar se aproximavam da capital. Aviões também cruzavam os céus da cidade em meio aos tiros de baterias antiaéreas. Foi a primeira tentativa de matar o presidente iraquiano. No dia seguinte, uma nova chuva de bombas e mísseis. 20 minutos de intenso bombardeio. Ao mesmo tempo, forças terrestres invadiram o sul do Iraque, cruzando a fronteira com o Kuwait. Foram sitiados o porto de Qasr e Basra, a segunda maior cidade do país. Tropas britânicas se mantiveram ao sul.
Elas revistavam casa por casa, atrás de grupos paramilitares. Enquanto isso, os americanos seguiram rumo ao norte. Grandes colunas de infantaria avançaram pelo deserto. Depois de passar por Nassíria, chegaram a Najaf. Para evitar um confronto na frente de uma mesquita, os americanos recuaram e chegaram a se ajoelhar. As forças da coalizão ainda enfrentaram resistência em Karbala e conheceram outro inimigo, as tempestades de areia. Milícias iraquianas começaram a atacar as linhas de suprimentos que partiam do Kuwait até a frente de batalha. Por essas linhas passam os comboios com água, comida e munição. Ataques sucessivos chegaram a comprometer o abastecimento. No norte, ataques aéreos atingiam as grandes cidades, como Mossul e Tikrit, e mais ao centro, Bagdá. Bombas caíram sobre áreas ocupadas por civis, como 2 mercados da capital. Britânicos e americanos foram vítimas do mesmo tipo de ataque, o chamado fogo amigo. O incidente mais grave ocorreu no norte. Um F-15 disparou uma bomba contra americanos e curdos. 18 pessoas morreram na hora. Na sexta-feira passada, combatentes dos Estados Unidos chegaram ao subúrbio de Bagdá. Eles caminhavam pelo saguão do aeroporto internacional. No mesmo dia, a imagem de Saddam Hussein foi divulgada pela TV iraquiana. O aeroporto foi usado como base de operações. Depois, prédios da região central foram tomados, como o Palácio Republicano. Do outro lado do Rio Tigre, as vítimas foram jornalistas. E mais ataques aos prédios do governo, como os Ministérios da Informação e do Planejamento. 21 dias depois, o mundo via ao vivo pela televisão o centro de Bagdá ocupado por soldados americanos. Um símbolo do fim do regime de Saddam Hussein. Nesses 21 dias, 12 jornalistas mortos, vários feridos e 2 desaparecidos durante uma emboscada. Na cobertura da guerra, muitos sustos e a imagem símbolo. O sangue de um cinegrafista britânico tinge o cenário de mais um caso de fogo amigo, disparado por americanos. Daqui a pouco, a queima de documentos na embaixada iraquiana em Brasília. E o paradeiro ainda incerto de Saddam Hussein. Vamos falar agora ao vivo, através do videofone, com o repórter Marcos Uchoa, na cidade do Kuwait. Boa noite, Uchoa. Boa noite, Fátima. Oficiais americanos disseram para a televisão americana, CNN, que os combatentes iraquianos estariam fugindo, deixando o equipamento militar praticamente intacto, inclusive tanques em perfeito estado. Só estariam levando suas armas e estariam se misturando à população civil. De qualquer forma, o relatório do Serviço de Inteligência diz que são 28 mil paramilitares que eles estão calculando que estariam dentro de Bagdá. Só uma dúvida permanece: qual terá sido o destino de Saddam Hussein? Saddam Hussein está vivo, garantiu o líder da oposição iraquiana, Ahmad Shalabi. Ele teria fugido para Bakuba, ao norte de Bagdá. Para a televisão libanesa, Saddam estaria na embaixada da Rússia. O governo russo desmentiu. Os americanos acham que, se ele ainda estiver vivo, pode tentar fugir para Tikrit, onde nasceu. Dead, or he's incapacitated, or he's healthy and cowering in some tunnel somewhere. Saddam pode estar morto, ferido ou escondido em algum túnel, resumiu o secretário de Defesa americano, Donald Rumsfeld. Segundo a CIA, Saddam teria construído uma rede de túneis no subterrâneo de Bagdá, ligando o centro ao aeroporto. O maior bunker teria custado 70 milhões de dólares. Este engenheiro iugoslavo desenhou o bunker. Na Guerra do Golfo, há 12 anos, os americanos tentaram destruir o esconderijo com mísseis. Ele só tremeu, diz o engenheiro. Esta semana, os americanos atacaram uma casa no subúrbio de Bagdá, mas ninguém sabe se Saddam ainda estava lá. A força aérea usou bombas que atingem uma profundidade de 30 metros ou perfuram até 6 metros de concreto antes de explodirem.
O governo Bush diz que agora não importa se Saddam ainda está vivo. O presidente não quer repetir no Iraque o que aconteceu no Afeganistão. Em setembro de 2001, Bush prometeu pegar Osama Bin Laden vivo ou morto. E até hoje, os americanos não sabem onde ele está. O governo brasileiro quer que a ONU participe diretamente da reconstrução do Iraque. Hoje em Brasília, chamou a atenção a fumaça que saía da embaixada iraquiana. Parecia um gesto de desespero. Funcionários da Embaixada do Iraque em Brasília ateavam fogo em papéis. Era meio-dia, hora em que as TVs mostravam Bagdá tomada. Ninguém quis informar que documentos estavam sendo queimados. A presença de nossa equipe irritou este iraquiano, que tentou impedir a gravação das imagens. Por quê? Vamos lá! Desde o início da guerra, a segurança no setor de embaixadas foi reforçada. Mais de 1.500 homens, 24 horas por dia. Manifestantes protestaram na esplanada, mas ninguém chegou perto da embaixada americana. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, disse hoje que já conversou com o secretário de Estado americano Colin Powell. O Brasil apoia a reconstrução do Iraque, desde que o processo seja liderado pela ONU, que pode promover a estabilidade da região. Mas se o processo for comandado pelas forças aliadas, diz o ministro, o Brasil terá que avaliar. O mercado financeiro reagiu com cautela à tomada de Bagdá e já se ocupa do cenário pós-guerra. Segundo o FMI, o mundo crescerá menos do que o previsto este ano. As bolsas americanas fecharam em queda. Aqui a Bovespa também caiu e o dólar em alta foi cotado a R$ 3,195. Prisioneiros de guerra exibidos ao mundo como troféus, expressões de desamparo e de pavor, de aflição. Na guerra do Iraque, americanos, britânicos e iraquianos desrespeitaram a Convenção de Genebra, que protege soldados capturados desse tipo de humilhação. O Comando Militar dos Estados Unidos informou hoje que 7.000 iraquianos são prisioneiros de guerra e que, além da soldado Jessica Lynch, mais 2 soldados americanos foram resgatados na periferia de Bagdá.